Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o MalocaMed e mais um vídeo eu venho aqui trazer para vocês. Antes de tudo, peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta, siga a gente lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo aqui o meu Instagram, o Instagram do MalocaMed, onde eu tiro dúvidas, directs, muitas vezes vocês colocam dúvidas lá sobre vestibular, sobre outras questões médicas, como é a carreira, como que é a vida do estudante de medicina, enfim, estou respondendo todas as dúvidas. Coloco também lá os vídeos, quando eu acabo de postar aqui no YouTube, eu já coloco lá, porque às vezes o YouTube não avisa o pessoal, os inscritos, de que sai um vídeo novo. Então é muito interessante que vocês sigam a gente lá também. E agradeço demais por estiverem fazendo isso. Bom, como vocês podem ver, o vídeo de hoje é sobre sinusite ou rinocinusite, né? Nome mais categórico, nome mais estilo, né? Bom, pessoal, o que eu venho falar sobre hoje sobre rinocinusite? Eu não venho falar sobre a fisiopatologia nem nada disso. Vou fazer um resumão bem breve para ajudar vocês, né? Porque daqui a pouco está chegando o quê? O inverno, aquela temporada de primavera, tudo mais, enfim. Para aqueles que têm rinite, sinusite, resfriado, é um terror. Vamos por partes, vou tentar trazer de uma forma mais simples para você entender. Bom, o que é uma sinusite e tudo mais? A gente categoriza como uma inflamação dos seios paranasais, né? Dos seios da face e tudo mais, né? Isso é o basicão da sinusite, né? Quando aquela região ali nasal, aquela região dos meatos e tudo mais estão inflamadas, ok? Os seios nasais, vamos dizer assim. A partir do momento que esses seios nasais estão inflamados, o que acontece? Uma inflamação gera um edemaciamento daquela mucosa, né? E o que acontece muitas vezes, né? Esse edemaciamento, ele fecha muitas vezes ósteos, né? Os ósteos que estão ali dentro, que são pequenos buraquinhos que estão dentro do nosso nariz, no caso, né? Vamos dizer assim, para ficar mais abordável, né? E a partir disso, muitas vezes, com o fechamento desses ósteos e o acúmulo de secreção dentro dessas bolsinhas, porque esses ósteos vão formar, dentro desses ósteos tem umas bolsinhas, né, que são seios nasais, ali acumula secreção e pode gerar o quê? Uma infecção, porque bactéria gosta de um local onde tem a matéria-prima, né? Matéria-prima, no caso, seria o quê? Alguma secreção viral, células mortas e tudo mais, né? Porque durante esse processo de inflamação, células são mortas e tudo mais, células que representam aquele tecido acabam sendo mortas e células de defesa também são mortas. Então acaba sendo um ótimo ambiente para uma bactéria. Mas nem toda rinocinusite é bacteriana, ok? A grande maioria são rinocinusites pós-virais ou virais, né? Que é uma inflamação daquela região ali por causa de um vírus, ok? Aonde eu quero chegar com rinocinusite, falando sobre tudo isso mais? Bom, geralmente as rinossinusites são provocadas por vírus, ou seja, após um acontecimento viral, uma IVAS, a pessoa, ou o indivíduo, enfim, acaba desenvolvendo aqueles sintomas chatos de rinorreia, espirro, tosse, enfim. O grande problema é quando isso ultrapassa um período de tempo e começa a exacerbar. Como assim? Geralmente quando a gente suspeita de algo bacteriano, é algo que teve uma IVAS e começou a evoluir pior. Porque geralmente o vírus ele funciona até 5 dias, no máximo até 10 dias, mas ele vai diminuindo a sua intensidade, né? Ele vai diminuindo a sua força e tudo mais. A partir do momento que ele vai reduzindo a sua força, é comum que a gente ache que está chegando ao final. Porém, quando chega, por exemplo, no quinto dia, a pessoa piora, a gente pensa, opa, tem algo sobreposto a isso. Geralmente a gente pensa em uma infecção bacteriana, em uma sinusite, que era uma rinocinusite viral, pós-viral no caso, que a gente chama, virou uma bacteriana, né? E o que a gente chama atenção numa rinocinusite bacteriana, né? Dor unilateral, né? Uma dor de forte intensidade local, muitas vezes unilateral, uma parte do rosto mais, outra menos, dor em face, uma febre alta de 38 para cima, secreção purulenta, às vezes você tinha uma secreção que era hialina, bem esbranquiçada, bem transparente, virou amarelada, verde, do nada, assim. Então é algo que chama atenção. Edema periorbital, que é algo muito grave, tem que ter intervenção imediata.
Então são achados que nos chamam a atenção para uma rinocinusite bacteriana, no caso, né? Ok? Então são achados que tiram nossos olhos para algo mais complicadinho, vamos dizer assim, né? Mas assim, como que é a gênese da sinusite? Porque aqui eu não vou abordar tratamento farmacológico, ok, pessoal? Aqui eu deixo para um médico, aqui eu só estou dando uma abordagem simplória, né? Bem simplória. O que provoca a sinusite que você poderia evitar? Bom, como eu falei aqui, vírus é um exemplo. Então, uma infecção viral provoca uma inflamação no ósseo, fecha o ósseo, bactérias podem se fixar ali e gerar sinusite bacteriana. Então, qual que é a minha dica no caso de uma infecção viral? Você pegou uma infecção viral, e agora? Se você está com muito muco, muito catarro, enfim, use e abuse de muito, ingira muito líquido, ok? Para manter-se hidratado e que essa secreção não fique espessa, beleza? E além disso, pessoal, além dessa questão, sempre faça lavagens nasais, porque as lavagens nasais vão ser um carreador e retirar esse acúmulo de secreção que muitas vezes tampa o ósseo e vira até e esse tamponamento do ósseo vira até inclusive uma região de proliferação bacteriana. Então é extremamente fundamental que a gente faça lavagens nasais, ok? Nas duas narinas. 10 ml, já está no mínimo 10 ml em cada narina, está ótimo. E distribuído por umas 5 vezes durante o dia, ok? Isso vai ser interessante porque vai diminuir aquela secreção e vai diminuir as chances de ter uma rinocinusite bacteriana, ok? Da mesma forma, a pessoa que tem rinite, nossa, eu tenho rinite, então eu posso falar com propriedade. Quando a gente tem uma rinite bem grave, assim, uma rinite que é persistente, uma rinite que não é nem aquela rinite do ano todo e tudo mais, também use e abuse de lavagens nasais, porque da mesma forma ela vai carrear os mediadores inflamatórios, no caso aqui tem mediadores tem histamínicos e tudo mais, que atrai mais células de defesa e gera uma cascata de defesa ali que acaba gerando uma lesando de certa forma aquela região, essa inflamação e demaciando, gerando o fechamento desse ósseo, gerando mais e mais ainda chances de ter uma sobreposição. E essa sobreposição bacteriana, pessoal, ela acontece então quando tem esse fechamento desse ósseo. Então, quando tem esse fechamento desse ósseo, quando essa bactéria consegue ter por exemplo, uma região cheia de condimentos para ela sobreviver, por exemplo, como eu falei, células mortas e tudo mais, que é bem comum em uma região ali que está edemaciada por conta de uma gripe, né, por exemplo, um resfriado, tem muita secreção ali, muito catarro e tudo mais, ela se fixa ali e consegue se alimentar, né? Então ali ela se sobrepõe. Por isso que a lavagem é tão interessante, porque ela tira as substâncias que estão alimentando essa bactéria, de certa forma, né? E por isso que é bem interessante. Claro que tem outras medidas, né, no caso farmacológicas, que também são interessantes, né? Tem os antihistamínicos, tem os corticoides e tudo mais, mas cada uma dessas drogas, vamos dizer assim, são utilizadas em um determinado momento. E aqui não é o intuito falar sobre farmacologia ou o que você deve tomar ou não tomar, né? Eu sei muito bem na questão o qual orientar, mas não é o meu papel aqui. Meu papel aqui é dar uma solução mais básica, uma solução mais caseira, né? E a lavagem ela funciona muito bem, pessoal. Muito bem, de verdade. Falo por experiência própria mesmo. Continuando, pessoal. Isso eu estou falando para rinossinusites que são agudas, né? Após um episódio viral ou após uma crise de rinite que perdurou e, enfim, né? Porém, tem pessoas que têm a rinocinusite crônica, né, que é aquele estado mais de 12 semanas, um período mais que 12 semanas com essas infecções. Às vezes são infecções recorrentes, inclusive, né? Bom, o que acontece aqui? Aqui, geralmente, pessoal, não é tanto uma infecção bacteriana. Também é, mas geralmente é uma inflamação por si só. Não é muito associado. Claro, tem um teor bacteriano, mas é mais inflamatório do que infeccioso, vamos dizer assim, né? Traduzindo melhor para vocês. É mais inflamatório do que infeccioso. Vou citar um exemplo. Muitas vezes, quando isso acontece, quando é um rinocinusite que vai e volta, vai e volta, vai e volta,
a gente tem que pensar em algum problema na anatomia, né? Seja a presença de pólipos nasais, né, que geram acúmulo de secreção ali, desvio de septo, que também gera acúmulo de secreção, hipertrofia de cornetos e tudo mais. Então, são coisas que a gente tem que nos ater e chamar a nossa atenção. Opa! Então, se você tem aquela sinusite que ela não passa e é arrastado, mas sempre é importante destacar, né? Sinusite é diferente de rinite, né? Quem tem sinusite sabe como que é como ela afeta, né? Com a dor de face, dor em pressão, dor de cabeça, às vezes com febre e tudo mais. Então tem que saber interpretar qual é uma e qual é a outra, né? São duas coisas bem diferentes, né? Tosse e tudo mais. Então é saber diferenciar, inclusive diferenciar de asma, né, também, né? Porque muitas vezes as pessoas estão achando, é sinusite, é rinite, e às vezes é asma. Então, saber diferenciar uma da outra. Se você tiver essa dúvida, deixa aqui no vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre cada uma delas, dar um resuminho assim, sobre cada uma delas e com achados que acabam nos direcionando, né? Deixa aqui. Mas continuando, a partir do momento que tem essas anomalias ou alterações em face, né? Isso acaba gerando um acúmulo de secreção e sempre aquela mucosa fica inflamada, sempre aquela mucosa fica inflamada, por conta que o agressor está tendo viabilidade por conta dessa alteração que está presente ali na anatomia da face, naquela região. Então é extremamente importante que, se você possui, né, essa patologia constante, eu sempre estou tendo rinocinusite, é interessante que você busque a orientação médica, porque vai acabar afetando, né, esse problema nasal, né, no caso, essa alteração anatômica, se houver, né, problemas no seu sono, pode prejudicar a sua qualidade de vida, né? Então são coisas assim que tem uma forte influência lá na frente, né? Por exemplo, a privação do sono e tudo mais aumenta as chances de hipertensão arterial, né? Eventos cardiológicos. Então é algo que a gente pensa, é tão pequeno, mas que lá na frente pode virar algo muito grande. Então vá à frente, busque saber o que está acontecendo, né? E assim, qual exame geralmente eles pedem nesse caso aqui, né? Qual o manejo, né? O manejo é tomografia, pessoal, não é raio-x da face, esqueça raio-x da face. Raio-x de seios da face não adianta muito, tá? Quando tem uma sinusite complicada ou uma sinusite crônica e tudo mais, é interessante a gente fazer o quê? Primeiramente ver a anatomia desse nariz, né? Desses seios nasais e tudo mais. E aí é interessante uma vídeo, né? Fazer uma videonaso para ver o que está acontecendo lá dentro, qual alguma alteração anatômica, e uma tomografia se preciso for, ok? Então nada de raio-x do seio da face, que não é para se utilizar raio-x do seio da face. O diagnóstico de sinusite é clínico, e as complicações ou casos recorrentes, aí sim a gente faz uma investigação através de imagens, mas não raio-x. Não tem uma precisão e acurácia boa, né? Então é isso, pessoal. A dica final é: abuse de lavagens, não deixe com que esse problema fique de lado, deixe de qualquer jeito, porque isso vai influenciar na nossa vida como um todo, né? Isso é bem importante, é algo que pode influenciar em coisas maiores no futuro. Então é extremamente importante que você busque soluções. Não vou trazer aqui medidas farmacológicas, porque eu acho que o objetivo aqui não é medicar ninguém, nem nada disso, e nem tem poder para isso. Mas sim conscientizar e buscar uma ajuda médica, né? E aliviar os seus sintomas de alguma forma. Tranquilo? Pessoal, deixa aqui as suas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse vídeo que eu não coloquei, não abordei, estarei explicando cada passo. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa que eu falei aqui, pode falar, ou aqui no direct, lá no Instagram também, super tranquilo. Se inscreva no canal, pessoal, se eu ajudei, curta o vídeo também, compartilhe. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado a todos. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui!